Boa noite. Ministério da Fazenda e Receita Federal pedem quebra de sigilos de filho de Lula. Chega ao Conselho de Ética o pedido de cassação de Eduardo Cunha por quebra de decoro. Governo paulista divulga as 94 escolas envolvidas na reorganização do sistema. 8 meses depois, dezenas de veículos continuam abandonados no crematório de Vila Alpina. Há 4 dias das eleições na Turquia, a polícia invade sede de emissoras de TV contrárias ao governo. Uma feira mostra as novidades do mercado pet, que não liga para a crise e prevê crescimento. Na contramão da crise, o setor de artigos para animais de estimação parece estar indo muito bem. Prova disso é uma feira aqui em São Paulo, só para gente do ramo, que atraiu até expositores internacionais. Crescer na crise é motivo para comemorar e a festa já está preparada. Coxinha, quibe, mini churros, brigadeiro, tudo para cachorro nenhum botar defeito. A Maria Cecília e o Pancho curtiram, mas quem gostou mesmo foi o Gustavo, dono dessa empresa de petisco para animais. A gente teve aí um crescimento de quase 40% em relação ao ano passado e estamos lançando outros produtos no mercado. A gente espera que esse crescimento seja ainda maior. Nesta feira em São Paulo, são 350 marcas nacionais e estrangeiras com faro aguçado atrás de consumidores. Aí a criatividade vai longe. Cerveja sem álcool para cachorro, produto que transforma xixi do animal em gel, shampoo com 7 funções, limpa, tira odor, hidrata, tipo banho de gato mesmo. Essa área vende que é uma beleza. E olha só o sucesso das almofadas para donos bravos e os pingentes com símbolos animais. Eu vou levar um berloque do símbolo da veterinária. Muito do que é apresentado numa feira como essa é tecnologia dedicada aos profissionais do setor, principalmente médicos, veterinários e estudantes. E olha só, essa aqui é como vai ser a aula do futuro, ou melhor, do presente, porque aqui em São Paulo, algumas universidades de medicina veterinária já têm companheiros como esse, são bonecos e que é possível fazer todo o procedimento sem sacrificar os animais. A grande vantagem é meu aluno poder, por exemplo, treinar 70 vezes, 80 vezes se ele quiser, até ele adquirir uma habilidade que quando ele chega no paciente real, ele consegue, na verdade, já ter algum grau de segurança. O manequim lembra muito o animal real, parece até que ele respira mesmo. Tem ainda os ossos sintéticos que são feitos de resina e também começam a despertar um grande interesse de centros de estudo daqui. E assim, entre tecnologia, mimos e fofurices, o mercado prevê crescimento de pelo menos 5%. É um mercado potencial para pequenos, médios empresários. Se a gente aliar aí a criatividade do brasileiro com o empreendedorismo do brasileiro, a gente tem ainda um grande mercado pela frente para ser desenvolvido. Dedicação que eles sabem agradecer como ninguém. Suspeito de participar de arrastão no Morumbi, na zona sul de São Paulo, é morto por policial civil que reagiu a assalto. Segundo a polícia, o jovem morto fazia parte de um grupo de 8 assaltantes. Eles faziam um arrastão em uma das esquinas da Avenida Morumbi hoje de manhã. Usando 4 motos, a quadrilha aproveitava o trânsito parado para assaltar os motoristas. Mas os criminosos foram surpreendidos por um policial do GOI, o Grupo de Operações Especiais que seguia para o trabalho. Segundo a polícia, quando estava prestes a ser abordado, o agente deu voz de prisão e, na sequência, atirou contra os bandidos. O suspeito que morreu tinha 19 anos. O restante do bando fugiu. O policial não se feriu. Ministério da Fazenda e Receita Federal propõe a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Luiz Cláudio Lula da Silva, que é filho do ex-presidente Lula, e do ex-chefe de gabinete de Lula, Gilberto Carvalho. A Receita também quer ter acesso às informações fiscais e bancárias de um restaurante da filha de Carvalho. Os pedidos foram encaminhados ao Ministério Público Federal, que, se aprovar, enviará à Justiça. Luiz Cláudio e Gilberto Carvalho são investigados na Operação Zelotes, suspeitos de participar de um esquema de corrupção para a edição de medidas provisórias que beneficiaram a indústria automotiva no governo Lula. Os dois negam participação nesse esquema. Conselho de Ética recebe representação contra o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB.
PSOL e Rede pedem a cassação de Cunha por quebra de decoro parlamentar. Os partidos argumentam que ele mentiu em depoimento à CPI da Petrobras, quando disse não ter contas no exterior. Cunha terá 10 dias para se defender. Ele já é investigado no Supremo Tribunal Federal, acusado de manter contas secretas na Suíça com dinheiro desviado da Petrobras. Cunha nega ter essas contas e ter também participado do esquema de corrupção na estatal. Ele se diz vítima de perseguição do governo e do Ministério Público Federal. O presidente do Conselho de Ética, José Carlos Araújo, do PSD, disse que todo o processo pode levar até 90 dias úteis. A Receita Federal também investiga se Cunha sonegou impostos ou cometeu outros crimes fiscais. Direto de Brasília, agora, Josias de Souza fala sobre a situação de Eduardo Cunha. Se não estivesse protegido pela imunidade parlamentar e pelo foro privilegiado, o deputado Eduardo Cunha muito provavelmente estaria preso em Curitiba. Uma das razões que levam o juiz Sérgio Moro da Lava Jato a decretar a prisão preventiva dos envolvidos no escândalo da Petrobras é justamente o de evitar que essas pessoas utilizem o poder de que dispõem para interferir, para atrapalhar no andamento dos processos. É por essa razão que pessoas como o todo-poderoso da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, continuam presas em Curitiba. Hoje, a mesa diretora da Câmara, presidida por Eduardo Cunha, devolveu o processo contra Eduardo Cunha ao Conselho de Ética da Câmara. Apenas para receber, para formalizar o recebimento e dar um número ao processo contra Eduardo Cunha, a mesa comandada por Eduardo Cunha levou 14 dias, 2 semanas. Para Eduardo Cunha, o tempo já não existe, só existe o passar do tempo. Interessa ao deputado jogar este processo para o ano que vem, para as calendas gregas. Enquanto mata o tempo, Eduardo Cunha reaviva a memória dos seus colegas sobre os favores que muitos deles lhe devem, inclusive favores financeiros. O deputado aproveita também a sobrevida política para escolher entre o governo e a oposição o aliado mais conveniente para ajudá-lo a manter a cabeça sobre o pescoço. Com as vísceras e as contas na Suíça expostas nas manchetes, Eduardo Cunha manobra o próprio processo com a conivência cúmplice da grossa maioria da Câmara dos Deputados. Um dos segredos para acompanhar a rotina da política é justamente o de discernir uns dos outros. Mas neste caso de Eduardo Cunha, isso está cada vez mais difícil. São poucos, muito poucos, pouquíssimos os deputados que se dispõem a dizer alguma coisa sobre esse processo contra Eduardo Cunha. Os gatunos ficam cada vez mais pardos à medida que a política vai virando apenas mais um ramo do crime organizado. Boa noite. Empresários que investem em drones acreditam que o mercado vai ser promissor em 2016. De acordo com o organizador de uma feira do setor, aqui em São Paulo, as vendas de equipamentos, treinamento e prestação de serviços devem chegar a 200 milhões de reais no ano que vem. Lucas é engenheiro mecânico e tem uma meta ousada. Quer que o drone criado por ele e mais 2 amigos, ainda na época da faculdade, vire líder de mercado. É um equipamento extremamente resistente, feito em fibra de carbono. Também estamos se diferenciando no preço das aeronaves importadas, que estão chegando aqui no Brasil, até por causa do dólar, um preço muito elevado. Os drones ou vantes, veículos aéreos não tripulados, ganham a cada dia uma nova função. São usados na agricultura para o controle da lavoura, por empresas de mapeamento e também por fotógrafos e cinegrafistas. Existem alguns números extraoficiais. De ano que vem, esse mercado movimentar entre 100 a 200 milhões de reais. Nós temos uma informação da Associação Brasileira de Multirotores, que existem mais de 20 mil profissionais atuando já profissionalmente. A grande expectativa de fabricantes, importadores e prestadores de serviço é a regulamentação do setor. O que a ANAC está propondo nesse momento, está em audiência pública até o dia 2 de novembro, é uma regra que ela trata especificamente da operação de aeronaves remotamente pilotadas, que são os equipamentos que o piloto não está a bordo, está remoto, que tem utilidade não recreativa, não é para diversão, é para uso comercial ou uso corporativo. Os preços dos equipamentos são altos e variam bastante. Um drone mais simples não custa menos do que R$3.000. Outros mais sofisticados, como este, parecido com um mini helicóptero, não sai por menos de R$2 milhões.
Aqui na feira a gente tem a possibilidade até de pilotar uma dessas pequenas aeronaves, mas é claro, sem colocar ninguém em risco. É porque existe, olha, um simulador que foi trazido por uma escola de drones. Aqui primeiro a gente aprende a teoria, depois a prática. Depois de utilizar esse simulador, a gente ainda deixa o aluno controlar um drone pequeno, do tamanho de uma palma da mão, para também ter o contato com o stick e saber realmente como se comporta um drone, né? E aí a gente parte para a aula prática com o mesmo drone que que o aluno montar no curso. O Tribunal de Contas do Estado reprovou o convênio firmado entre a Secretaria Estadual da Saúde e a Santa Casa de São Paulo em 2013. O acordo permitiu o repasse de quase 25 milhões de reais do governo do estado para a Santa Casa. Entre os problemas apontados pelo TCE está a falta de metas de atendimento. Para os conselheiros, é impossível saber se os recursos públicos foram aplicados corretamente na entidade, sem saber as metas detalhadas e os custos dos procedimentos. Outra irregularidade é a compra sem licitação. A Santa Casa é o maior hospital filantrópico da América Latina e enfrenta desde 2014 a maior crise financeira de sua história. O rombo em suas contas é de quase 800 milhões de reais. A Secretaria da Educação divulgou a lista das 94 escolas da rede estadual de ensino que terão um prédio utilizado para outro fim educacional. 25 delas ficam na capital paulista. No total, escolas de 35 municípios do estado de São Paulo passarão por mudanças no início do ano letivo em 2016. Ainda de acordo com a Secretaria, as unidades vão se tornar centros para ensino de jovens adultos, centro de línguas ou creche e escola municipais. Alguns poderão também ser aproveitados como FATECs e ETECs. No site da reorganização escolar, os pais podem consultar o destino da escola do filho no ano que vem. Pelo menos 311 mil alunos vão ter de mudar de escola. Essa medida atinge também 74 mil professores. E o tempo continua instável amanhã, com chuva fraca e temperaturas amenas aqui na capital paulista. A meteorologia diz que até o fim da semana o calor deve voltar. Vamos ver os detalhes da previsão com Luciana Magalhães. Uma nova frente fria se aproxima do sul do Brasil nesta quinta-feira. Ela forma novas áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva a partir da tarde no sul e oeste gaúcho, além do oeste do Paraná. Já no leste de Santa Catarina e também do Paraná, o tempo fica fechado e chuvoso, mas neste caso por causa da umidade vinda do mar. No sudeste e centro-oeste também há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, mas o risco de temporais se concentra entre o norte do Rio de Janeiro e o centro-sul do Espírito Santo. Nas demais áreas, o tempo não muda. Máximas amanhã de 29 graus em Porto Alegre, 28 em Belo Horizonte e 30 graus em Maceió. A maior parte do estado de São Paulo terá uma quinta-feira de sol e tempo firme. A chuva só é esperada para o extremo norte e também para o leste do estado. No centro-oeste, máxima de 33 graus em Araçatuba. No centro-norte, pancadas fracas de chuva na região de Franca, que terá máxima de 29 graus. E no leste, a umidade que vem do mar deixa o céu nublado com chuva fraca. Máximas de 27 graus em Sorocaba e de 24 em Santos. Amanhã aqui na capital, céu cinza com garoa pela manhã e à noite, máxima de 26 graus. Na sexta, o sol aparece entre nuvens e o tempo fica firme, máxima de 29. E no sábado faz calor e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima chega aos 31 graus. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu o arquivamento do inquérito da Operação Lava Jato contra o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais. Janot já havia pedido ao Supremo Tribunal Federal para encerrar as investigações contra Anastasia. Mas a Polícia Federal entregou um relatório ao Supremo sugerindo o prosseguimento das investigações por ter recebido novas informações que não eram de conhecimento de Janot. A decisão agora cabe ao ministro Teori Zavascki. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso diz que revogar o Estatuto do Desarmamento é um escândalo. A proposta foi aprovada ontem numa comissão especial da Câmara dos Deputados e agora deverá ser votada pelo plenário. Se passar, segue para o Senado.
Fernando Henrique pediu que os parlamentares não aprovem a medida. O Estatuto do Desarmamento foi uma construção política feita com a sociedade e teve efeitos. Reduziu o número de mortes, que já é absurdo, continua sendo absurdo. Como é que nós vamos agora derrubar esse estatuto e permitir que pessoas, até criminosos, tenham legitimamente arma? Isso é um escândalo. Eu faço um apelo que se recuse a essa votação. Se o projeto for aprovado, todos os cidadãos terão o direito de possuir e portar armas a partir de 21 anos. A idade mínima atual é de 25 anos. Hoje, o Estatuto do Desarmamento estabelece que é preciso justificar a necessidade de ter uma arma. E agora vamos ao comentário de política com o Bob Fernandes. Enquanto o debate sobre uma moralidade que é caolha se torna a essência da política, as bancadas BBBB, do boi, da bala, da Bíblia e das bolas, aprovam o que querem e como querem. Para salvar o pescoço, Eduardo Cunha aliou-se ao que há de pior. O pior também para além do Congresso. Nesta terça, comissões da Câmara aprovaram 2 projetos. Falta votar nos plenários da Câmara e Senado. Um projeto transfere do governo federal para o Congresso o poder de demarcar terras indígenas e quilombolas. Outro muda o Estatuto do Desarmamento. Estende o porte de armas para deputados e senadores e autoriza arma mesmo para quem responde inquérito policial ou processo criminal. Se poderá comprar armas aos 21 anos, não mais só aos 25. A validade do porte é ampliada de 3 para 10 anos. Isso num país com quase 60 mil homicídios ao ano. Terras dos índios pertencem à União. Imagine-se um congresso BBBB como esse, podendo apoderar-se de terras indígenas e se imagine os banhos de sangue. Isso exatamente na semana em que o Brasil cedia no Tocantins a primeira edição dos Jogos Mundiais Indígenas com 1.700 índios de 5 continentes. Isso exatamente nos dias em que na OEA, em Washington, o Brasil volta a ser cobrado por crimes contra índios, na Raposa Terra do Sol, em Roraima, e no Mato Grosso do Sul. Isso enquanto no Mato Grosso vizinho, 1.100 jovens índios se suicidaram nas últimas 3 décadas. Suicídios por desesperança e desespero diante de indiferença quase absoluta. Isso enquanto se debate corrupção, desde que a do adversário. Algo profundamente revelador sobre os que assim pensam e apenas assim se manifestam. Eduardo Cunha está presidente da Câmara em nome da aliança que o mantém e que busca derrubar o governo e o adversário político. Governo e suas forças oscilam entre o afastar ou servir-se do morto-vivo. Enquanto seguem as farsas várias, na Câmara avança a produção de lixo. Boa noite. 4 dias antes da eleição parlamentar, a polícia da Turquia invade escritório de empresa de comunicação contrária ao governo. A polícia cortou as correntes e os cadeados dos portões e usou gás lacrimogêneo e canhões d'água para dispersar os funcionários na frente da sede das 2 emissoras de TV. A ação foi autorizada pela Justiça. O grupo de mídia pertence a uma holding ligada ao pregador islâmico Fethullah Gulen, que vive nos Estados Unidos. Ele foi aliado e agora é inimigo do presidente Tayyip Erdogan. O governo turco acusa a holding de financiar, recrutar e fazer propaganda em favor do imã Gulen. A companhia nega qualquer atividade ilegal. A União Europeia criticou a ação, pedindo respeito aos direitos humanos e garantia de liberdade de expressão. A Rua Oscar Freire, nos Jardins, que abriga algumas das lojas mais caras de São Paulo, ganhou hoje 2 banheiros de luxo abertos ao público. A iniciativa faz parte de uma campanha publicitária, mas resgatou a questão da falta de sanitários públicos na capital paulista. O endereço é um dos mais chiques de São Paulo. Na vizinhança, lojas caras de marcas famosas. Nesse contexto, o banheiro inaugurado na Rua Oscar Freire não é um sanitário qualquer. Nas paredes do hall, obras de artistas renomados. Ambientes espaçosos, com louças finas, pastilhas nas paredes, grandes espelhos, poltrona. O feminino em tons de dourado tem até uma banheira de enfeite.
O projeto, que é de Jade Jagger, filha do vocalista dos Rolling Stones, foi bancado por uma marca de papel higiênico. Além do funcionário que vai cuidar da limpeza, vai ter um segurança na porta e logo na entrada um mordomo para receber as pessoas. O espaço vai funcionar durante o dia, inclusive no sábado e no domingo. E segundo a empresa dona do banheiro, vai ser de graça para todo mundo. Um morador de rua que estiver passando, quiser usar o banheiro, pode? Uma pessoa que estiver passando, que estiver vestida adequadamente e quiser usar o banheiro, sem problemas, né? A gente não vai permitir restringir pessoas que entrem sem camisa, pessoas entrando acompanhadas, a gente não recomenda que entre, também para não formar fila e não impedir o fluxo natural de uso do banheiro para maior número de pessoas poder usar o ambiente. A ideia é que fique aberto ao público. Aberto ao público, de segunda a segunda, né? De segunda a sábado, o horário de funcionamento vai ser das 10 às 19 e de domingos e feriados do meio-dia às 20 horas. O Jornal da Gazeta mostrou que há um ano restavam na cidade de São Paulo apenas 7 banheiros públicos. E mesmo assim, só 3 estavam funcionando. A prefeitura diz que os sanitários públicos foram desativados ao longo dos anos por causa do vandalismo. A empresa que mantém o banheiro, por enquanto, não tem planos de levar o projeto para bairros de comércio popular. E mesmo na Rua Elegante, o benefício é temporário. Como faz parte de uma campanha promocional da marca, só vai funcionar durante um mês. Depois será desmontado. Depois da divulgação de fraude em motores, a Volkswagen tem o primeiro prejuízo em 15 anos. No terceiro trimestre, a empresa perdeu 1 bilhão e 600 milhões de euros. No mesmo período de 2014, a Volks havia lucrado quase 3 bilhões de euros. No mês passado, a empresa teve a reputação duramente abalada quando se descobriu que ela fraudava testes de emissões de poluentes de motores a diesel. A Volks admitiu publicamente que escondeu um software em veículos a diesel para enganar a fiscalização dos Estados Unidos e outros países sobre o verdadeiro nível de emissão. Há 8 meses, o Jornal da Gazeta mostrou um verdadeiro cemitério de carros no crematório da Vila Alpina, na zona leste de São Paulo. Naquela época, a prefeitura prometeu que eles seriam removidos da área. Esta semana, nossa equipe voltou lá e a situação, é claro, continua a mesma. Quem passa em frente ao crematório da Vila Alpina nem percebe, mas basta olhar nos fundos do prédio e lá estão eles, dezenas de veículos abandonados. O local se transformou num depósito de sucatas, que incomoda quem vive no bairro. O crematório fica ao lado do Parque Ecológico da Vila Prudente. Eu frequento aqui com a minha esposa e a gente já até comentou, né? Você pega essa época de chuva, vidro aberto, tem um problema de dengue, é certeza, né? É um pouco de desleixo, né? Em fevereiro, nossa equipe de reportagem esteve no local e mostrou a situação. Os veículos, segundo o chefe de gabinete do serviço funerário, Fúvio Gianella Júnior, estavam em uma unidade do órgão que foi desativada na Vila Maria. Eles deveriam ser leiloados, mas como o pátio do departamento responsável pelos leilões estava sem vagas, os carros foram levados para o espaço externo do crematório. Eles continuam estacionados aqui no pátio, né? A gente vê que são alguns carros antigos, né? Mas o que chama a atenção é a quantidade de caminhões que fica estacionada aqui para cima, também se deteriorando. São mais de 30 deles, sem falar de carros amassados, com pneus furados, cheios de entulho. Em nota, a prefeitura informou que os veículos serão retirados do crematório até o final do ano e que um grupo de trabalho especializado na prevenção da dengue vem atuando no local para evitar a formação de criadouros do mosquito. Ainda segundo a administração municipal, os carros e caminhões não atrapalham os serviços e nem os usuários do crematório. Índice de confiança da indústria avança em outubro após 8 quedas consecutivas e de registrar o mínimo histórico em setembro. A Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje que o índice subiu este mês 2,3% e foi para 67,5 pontos. Apesar da alta, o nível do indicador ainda é o segundo menor da série histórica. O
Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, mantém a taxa básica de juros entre 0 e 0,25% ao ano. Porém, em comunicado após a reunião que terminou hoje, o Comitê de Política Monetária do FED sinalizou a possibilidade de elevação em sua próxima reunião em dezembro. A taxa básica de juros americana tem sido mantida nesse nível desde o final de 2008, quando ela foi reduzida para incentivar a economia do país durante a crise financeira internacional. A última elevação dos juros americanos foi em junho de 2006, ou seja, há mais de 9 anos. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Imagine que você tem uma dívida de R$10 mil. Imagine que com as taxas de juros que você paga, essa dívida vai para uns R$50 mil depois de um ano. Outro ano depois, imagine que essa dívida foi para mais de R$250 mil. Que dívida horrorosa é essa? É o que aconteceria se você tivesse, ou terrível, tem uma dívida em cartão de crédito, no rotativo. Aquela conta que você não paga quando chega a fatura. O Banco Central informou ontem que a taxa média de juros no rotativo do cartão de crédito está em 414% ao ano em média. Assim, uma dívida que começa com 10 mil vira R$51.400 mil um ano depois e R$264 mil no segundo ano, para ser mais preciso. Ou seja, é falência na certa. Se você entrou nessa dívida, o que fazer? Primeiro, ajustar, claro, suas despesas. Quem está no cartão de crédito ou à beira de entrar tem de cortar tudo, mas tudo mesmo que não seja essencial. Tudo mesmo. Segundo, é preciso liquidar a dívida. Se possível, venda um bem qualquer. É uma situação radical. Terceiro, troque de empréstimo. Isto é, tente pegar um empréstimo à taxa de juros mais barata e pague a dívida do cartão. Até os juros do cheque especial estão menores do que o do cartão, apesar de também estarem em níveis absurdos, em média 264% ao ano. Uma opção melhor é conseguir um crédito consignado, aquele que você paga com desconto direto no seu salário ou rendimento. Mas nem todo mundo consegue esse tipo de crédito. Esse empréstimo é limitado a aposentados ou pensionistas do INSS, servidores públicos e para funcionários de algumas empresas que fizeram acordos com bancos. Outra opção é o empréstimo pessoal no banco. Tem de ir lá, negociar total, prazo e juros. Valor, prazo e juros dependem do seu histórico no banco, o tempo que você é cliente, quanto você já trabalhou com esse banco e como você trabalhou com esse banco. Tudo depende do seu histórico de crédito. Mas quase sempre esse empréstimo deve sair mais barato que cartão, muito mais. Enfim, em caso terminal, de falta de alternativas, se você quebrou e a dívida está lá aumentando, sem solução, o caso é de renegociar com o banco. Mas, nesse caso, é preciso arrumar algum dinheiro para pagar o que restar da dívida depois da renegociação. Boa noite. Manifestantes a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff se acorrentam no Salão Verde da Câmara dos Deputados. Os manifestantes fazem parte da Aliança Nacional dos Movimentos Democráticos, que congrega grupos favoráveis ao afastamento da presidente. A ideia deles é ficar na Câmara até que o presidente Eduardo Cunha acolha o pedido de impeachment de Dilma. O deputado disse que vai se pronunciar sobre o caso a partir da semana que vem. Manifestantes ligados ao MTST se envolveram numa confusão com integrantes do Movimento Brasil Livre. O tumulto começou depois que os sem-teto decidiram acampar ao lado dos manifestantes do MBL no gramado do Congresso Nacional. Teve bate-boca e empurra-empurra. Os integrantes do Movimento Brasil Livre acusam o MTST de atacá-los. A crise política e os riscos para a constitucionalidade democrática na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para falar sobre os limites da lei na busca de saídas para a crise política, eu entrevisto hoje Pedro Serrano, professor de Direito Constitucional e de Direito Público das Faculdades de Direito da PUC de São Paulo e da USP. Obrigada, professor. USP não. Da USP não? Não. Então, corrigindo, Pedro Serrano não é professor da Faculdade de Direito da USP. Muito bem. Então, eu quero começar com um movimento que houve, que chamou atenção. Muitos intelectuais subscreveram, debateram, também colegas seus, profissionais do direito, sobre a questão dos pedidos de impeachment que tem aparecido para impeachment da presidente Dilma. E afirmando que pedido de impeachment é golpe
e põe em risco a constitucionalidade democrática. Quero a sua opinião, professor. Para o senhor, pedido de impeachment agora para presidente Dilma é golpe? Olha, pelo que se tem observado pelas notícias da mídia, o que se tem relatado do conteúdo desses pedidos e dos que eu pude ler, eu creio que os mais relevantes, na minha opinião, não há fundamento para sequer se cogitar a hipótese de se instaurar um procedimento de impeachment contra o presidente. Primeiro porque a maioria desses pedidos diz respeito a condutas e atos praticados pela administração passada, mesmo que fossem atos praticados pela presidente, que não foram, inclusive, né, a maioria deles. Mesmo que fossem atos praticados pela presidente, o fato de ser na gestão passada não autoriza que haja o impeachment nesta atual gestão, desse atual mandato, né, por causa do princípio republicano que estabelece a periodicidade dos mandatos, né. O princípio republicano é um princípio político da Constituição, por isso que o nome do julgamento, que se dá ao julgamento de impeachment é que ele é um julgamento político. Político não no sentido dos políticos poderem decidir o que eles querem a respeito. Político no sentido de submeter a normas políticas da Constituição, inclusive o princípio republicano que determina essa periodicidade, essa renovação periódica do poder. Portanto, só pode haver cassação do atual mandato por ato praticado nesse mandato. O único ato que se cogitou, a única acusação que existe com relação ao atual mandato é um parecer que existe no interior do Tribunal de Contas, cujo conteúdo é questionado veementemente pelo ministro da Economia, que nega a prática de pedalada fiscal no atual ano, e não tem cabimento se usar isso como base para o mandato, porque sequer terminou o ano orçamentário, sequer se terminou o ano fiscal, as contas sequer iniciaram a ser apreciadas pelo Tribunal de Contas. Quer dizer, a impressão que dá, francamente, Maria Lídia, é que estão realizando aquilo que o Estado de Direito não recomenda, que é, em vez de investigar uma conduta que surge da Presidente da República, ficam caçando, procurando encontrar algo para justificar o seu afastamento. Isso é absolutamente contrário à noção mais elementar de Estado Democrático de Direito. Agora, professor, eu queria uma reflexão do senhor sobre a justiça, porque o brasileiro atento está acompanhando esse debate e observa que, como o senhor, profissionais do direito têm uma opinião muito clara ou contra os pedidos de impeachment, pelas razões que o senhor acaba de arrolar, dentre elas a falta de fundamento jurídico, e outros que entendem exatamente o contrário, que existe sim fundamento jurídico, e argumentam, e todas as correntes de pensamento a favor ou contra impeachment invocam o artigo 85 da Constituição, que arrola ali aqueles aspectos que configuram crime de responsabilidade que possa justificar pedido de impeachment. É tudo uma questão de ponto de vista? É tudo uma questão de, inclusive, um olhar político para o artigo 85 da Constituição? Eu creio que não. É mera questão de opinião? Eu creio que não. Eu francamente acredito que a posição que nós defendemos é correta e a outra é equivocada, movimentada por intenção ideológica e política e não por um repertório discursivo científico. Mas eles pensam a mesma coisa em relação a quem pensa diferente, argumentando com fundamento jurídico. Veja, eu respeito imensamente o ponto de vista contrário, etc. Mas eu tenho que afirmar aquilo que eu acredito, né? Quer dizer, e no caso, isso não é uma crença. Existe base técnica, jurídica para afirmar o que eu estou afirmando. Não dá para se desprezar o princípio republicano. Eles sequer falam desse tema na questão da acusação de impeachment. Os dispositivos do artigo 85 não podem ser interpretados isoladamente. Qualquer aluno de primeiro ano de direito sabe exatamente o que eu estou falando. Interpretar dispositivos isoladamente é um erro. Não é um problema de divergência de interpretação, né? Interpretação isolada de dispositivo foi feita em outro país para declarar impeachment do presidente Lugo, no Paraguai. Né? Interpretaram isoladamente um dispositivo. Nós não podemos transformar o Brasil num Paraguai. A essência é isso. Nós não podemos fazer dele uma Venezuela, mas também não podemos fazer dele um Paraguai. Aqui no Jornal da Gazeta, vários juristas que estiveram, eles não têm feito uma interpretação isolada, pontual do artigo 85. Inclusive, eles trazem aí uma argumentação que envolve a outra lei, 1079, a lei do impeachment, e existe toda uma argumentação com os artigos, especificando artigo, parágrafo, inciso. Quer dizer, existe um conjunto de referências para a justificativa do ponto de
de vista. Quando eu coloquei essa reflexão para o senhor, é que eu fico imaginando que para o cidadão é muito difícil ver reforçada a sua crença na justiça quando um debate como esse vem, sim, envolto também por aspectos políticos muito fortes, porque o país vive uma crise política muito grave, né? Então entra a questão, o ponto de vista que possa prevalecer é o ponto de vista com amparo na justiça ou é daquele que é mais convincente e tem mais poder político para isso? O que deve prevalecer é a base jurídica, ou seja, os comandos normativos. É isso que a gente tem que fazer prevalecer para não nos transformarmos, como disse o presidente Supremo, numa república de banana, né? Quer dizer, nós temos que fazer valer nessas horas de crise os valores maiores que estão na Constituição, o que está estipulado de forma clara e evidente pelo texto constitucional, a meu ver, né? Realizar a interpretação do texto constitucional pela lei é um equívoco também. Você interpreta a lei pela Constituição, mas não a Constituição pela lei, porque a Constituição é a lei maior. Então, quando ela faz certas referências... Mas a lei como um reforço? Como reforço de sentido, às vezes é possível, mas assim, o sentido primário está na Constituição. Então, por exemplo, quando fala improbidade administrativa na Constituição, não é a improbidade administrativa que fala a lei ordinária de improbidade, é a improbidade que fala a própria Constituição. Quando fala de que é crime de responsabilidade lesar a lei orçamentária ou desobedecer a lei orçamentária, está querendo dizer que tem que ser uma desobediência grave. Porque é uma lei tão complexa, e qualquer comerciante que está me assistindo pode entender isso quando ele tem que pagar tributo. Ele sabe o quanto que é difícil você, mesmo querendo cumprir a legislação tributária, você conseguir cumprir. Uma lei orçamentária tem mais ou menos a mesma dificuldade. É uma infinidade de dispositivos, de estipulações, e é complexo você gerir um orçamento público. Você não pode querer culpabilizar o presidente por qualquer pequeno ato praticado por qualquer pequeno agente. Agora, professor, outra questão, aliás, são tantas aqui, ultimamente tem trazido assim uma confusão para discernimento mesmo do cidadão mais atento. Essa Operação Zelotes. A Polícia Federal achou por bem fazer uma ação de busca e apreensão num escritório de uma firma de um filho do ex-presidente Lula. Muito bem. Houve uma reação muito forte na família, consta aqui do próprio presidente, e de uma solidariedade partidária do PT também, o que é perfeitamente previsível e compreensível. É legal e legítimo que se cobre do ministro da Justiça uma interferência em ações da Polícia Federal? Porque isso está sendo cobrado. Não. Que ele está sendo omisso. Ele pode interferir em ação da Polícia Federal? Na ação investigatória, não. Inclusive, a busca e apreensão é uma decisão do juiz. A Polícia Federal recorre ao juiz para realizar essa busca e apreensão, é uma ordem judicial. Isso tramita por um mecanismo de procedimento do qual o ministro da Justiça não tem poder, inclusive, para interferir, não deve buscar interferir de forma indireta sobre esse tipo de assunto, né? Agora, o que o ministro pode fazer é quando houver, por exemplo, tem se observado em algumas operações da Polícia Federal, claramente abusos de poder de policiais. O que ele pode fazer é determinar o delegado-geral que afaste esses policiais, que puna administrativamente como cometer abuso. Isso no campo que a gente chama disciplinar, de direito administrativo. Agora, interferir no conteúdo da investigação, de jeito nenhum, isso seria crime dele. Seria crime do ministro da Justiça. Bom, e aliás, ele disse, não esperem isso de mim. Nem deve mesmo. José Eduardo isso aí Cardoso. seria um absurdo. Isso era uma prática que havia no país em tempos, vamos dizer, do passado, em que o governo invadia as funções de Estado e interferia em todo esse ambiente que não é próprio das funções de governo, é próprio das funções de Estado. Bom, agora a questão da legitimidade do processo de impeachment, principalmente esse último que foi entregue, o que é subscrito por Miguel Reale, Hélio Bicudo, Janaína Pascoal. Fica comprometida a legitimidade deste processo que foi entregue ao presidente da Câmara, figura que está envolvidíssima em graves denúncias de corrupção, investigação determinada pelo Supremo por essa mesma razão, que tem já está o caso dele no Conselho de Ética, com uma ação por questão de quebra de decoro, mentira em CPI, sem falar em contas não declaradas com volumes milionários de dinheiro suspeito.
fica comprometida a legitimidade de um processo encaminhado por uma figura com toda esse perfil que eu acabei de descrever? Não, porque essa figura realmente é muito polêmica e é uma pessoa suspeita de ter cometido crimes graves, mas ele é o presidente da Câmara. Essas pessoas a que você referiu são meus colegas de profissão e gente que eu admiro imensamente. O Dr. Hélio Bicuda é um homem que eu tenho uma admiração e uma amizade por ele muito grande. Nós estamos divergindo nesse assunto. Mas uma coisa é tratar da questão da divergência jurídica. Outra coisa é reconhecer que eles, como cidadãos, têm direito a pedir o que eles quiserem para o poder público. Sim, mas a legitimidade do processo. E a autoridade que deve receber esse pedido é o presidente da Câmara. Quem deve tratar de se é legítimo ou não essa pessoa permanecer na presidência da Câmara é o próprio parlamento, que poderia retirar ele de lá. Aí o novo presidente responderia por isso. Com certeza, não foi escolha dos impetrantes dessa petição encaminharem para o Eduardo Cunha. Eles não têm escolha. É o procedimento. É o procedimento legítimo previsto na ordem constitucional. Agradeço muito seus esclarecimentos, professor. Boa noite. Gamberini. O distrito de Fernando de Noronha, em Pernambuco, lança uma iniciativa pioneira. Serão mais de 500 bicicletas distribuídas aos moradores do arquipélago para transporte e lazer também. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni, que viajou a convite do patrocinador desse projeto, o Banco Itaú. A aventura começa na hora do pouso. Os pilotos dão uma canja e rodeiam as ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha, para que os turistas pasmem na paisagem deste paraíso, situado a 550 quilômetros da costa de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Com patrocínio de um banco, a administração da ilha entregará nos próximos meses bicicletas aos 2.000 moradores permanentes. O desafio das grandes cidades é ter esse processo de inclusão da bicicleta como política pública de mobilidade. E a gente viu Noronha como um local ideal para a gente fazer um grande laboratório de ter a cidade que todo mundo quer, a cidade das pessoas, um exemplo de sustentabilidade, de respeito ao meio ambiente. O começo será com as 500 crianças, todas estudantes, que deliraram quando souberam da notícia. Bicicleta tem muita coisa para se fazer. Curtir, olha Noronha, cara. A gente tá em Noronha porque não curtia a paisagem. Além disso, serão fornecidas 100 bicicletas compartilhadas a custo zero para os turistas. Já foi elaborado um manual do ciclista com um mapa das bicitrilhas. É um projeto novo, são mudanças de paradigmas, né? E fora isso, a gente também vai botar a ciclorrota aqui, né? A gente vai sinalizar toda a via de que aqui existe ciclista na pista, né? Para se ter respeito. A construção de ciclovias está em debate, mas a população local já é bastante gentil no trânsito. A ilha principal é cortada por uma BR de apenas 7 quilômetros e todo o transporte é feito com veículos poluidores. E a oportunidade de ter lazer e compartilhar com o meio ambiente essa riqueza que Noronha dá, a bicicleta vai dar uma grande riqueza na ilha de Fernando de Noronha. Sem nenhuma poluição, com agregação de valor, ambiente, natureza e homem. Então, nós tudinho junto e a bicicleta fazendo parte desse meio ambiente. Tudo pode acontecer a partir desse acesso limpo às belezas da ilha. O que está sendo feito é um primeiro passo, porque isso vai ser uma grande revolução. Já em dezembro desse ano, a gente vai ter 15% da população dos moradores com a bike. Eu acho que já vai ser a maior proporção de bike por habitante no Brasil. E principalmente para os jovens, para a juventude, ter esse olhar diferente, ter essa atenção diferente para a bike como mobilidade. Para pedalar nas trilhas de Fernando de Noronha, é preciso habilidade e bicicletas mountain bike. Mas o esforço compensa. Pôr do sol na Praia do Leão. E você vai ver a seguir, o ex-presidente da CBF, José Maria Marim, vai ser extraditado para os Estados Unidos. E exército da Nigéria anuncia a libertação de reféns do grupo radical Boko Haram. 300 foram soltos, a maioria deles formada por mulheres e crianças. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado?
Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos e você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Vem aí mais uma corrida de São Silvestre. Inscrições abertas somente no site gazetaesportiva.net. Corrida de São Silvestre. Apoio TV Gazeta. Realização gazetaesportiva.net. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Antissinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Vamos direto para as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, vai ser extraditado mesmo para os Estados Unidos. O ex-dirigente tenta agora um acordo para responder ao processo em liberdade. Celso, na verdade não é um acordo, ele está só negociando o preço, né? Exatamente. Entende-se por acordo, né? O pagamento de milhões de dólares ao governo americano para ter a possibilidade da liberdade condicional. Ele que tem apartamento lá em Nova York. O ex-presidente da CBF... No Trump Tower. Pois é. O ex-presidente... Agora a gente sabe a origem do dinheiro. O presidente da CBF, José Maria Marim, assinou o processo de extradição para os Estados Unidos para deixar a prisão em Zurique, na Suíça, onde está detido desde maio deste ano. Marim concordou com a extradição em audiência realizada hoje na Justiça Federal Suíça. A entidade reafirmou que o ex-presidente da CBF é acusado de receber e dividir propina com outros dirigentes referentes à venda de direitos de transmissão em contratos da Copa América e da Copa do Brasil. Segundo a defesa de Marim, a decisão foi tomada para reduzir o tempo de prisão no país, uma vez que, se a apelação contra a extradição continuasse, o processo em território suíço poderia durar até 5 meses. Dos 7 presos na Suíça em maio deste ano, envolvidos no escândalo da FIFA, apenas Jeffrey Webb, ex-vice-presidente da instituição, concordou com a extradição. Em solo americano, ele negociou acordo avaliado em 10 milhões de dólares para responder à primeira fase do processo em liberdade condicional. Marim deve tentar acordo semelhante. Bom, Marim está com 80 e tantos anos. Ele espera sair logo da prisão? Pelo menos essa é a expectativa da defesa dele. Como já houve um precedente do pagamento de multa e respondeu o processo em liberdade, ele tem apartamento em Nova York, isso é o mais provável. Mas vai para os Estados Unidos, algemado, sob custódia do FBI. Preso. Claro. Tá certo. Bom, hoje temos Copa do Brasil. Vamos conhecer os finalistas do torneio. Um dos finalistas sai do jogo Palmeiras e Fluminense aqui em São Paulo. O time carioca se classifica com um empate. Já os paulistas precisam vencer. 1-0 basta. Mas se tomar um gol, precisará construir uma vitória por 2 gols de diferença. No último treino antes do jogo decisivo, mistério. O técnico Marcelo Oliveira não quer dar pistas da escalação do esquema tático, por isso fechou o portão da academia de futebol. A previsão é de um jogo dos mais complicados logo mais na casa palmeirense. A conversa nossa é de ter muita garra, enfrentar esse jogo como uma guerra. O clima de guerra veio do Rio de Janeiro, com o presidente do Fluminense reclamando da arbitragem e com a promessa dos jogadores de darem a vida pela classificação.
O Palmeiras briga pelo 3º título na competição e os jogadores sabem que a Copa do Brasil é a chance para entrar na galeria dos campeões do clube. Quem tem história é quem tem título. Então eu também, graças a Deus sempre me abençoou por onde que eu passei, eu sempre consegui ganhar títulos. Então não só eu, como todos os jogadores, comissão diretoria, a gente quer esse título. Todo mundo quer o título. Bom, na outra chave, o clássico paulista é entre Santos e São Paulo. E do lado São Paulino, a tarefa é das mais difíceis, pode sorrir. Vencer por 3 gols de diferença em plena Vila Belmiro, em busca do que parece impossível, vale tudo. Até mistério sobre quem enfrenta os santistas logo mais na Baixada. Treino fechado. Quando entramos de relance, vemos finalizações. O São Paulo não pode se dar ao luxo de repetir os erros da primeira semifinal. A gente tem que ter bastante atenção no jogo, que as possibilidades de gols que a gente perdeu no primeiro jogo, a gente tem que chegar e fazer. A estratégia parece simples: acertar o pé, controlar também os nervos e esconder o jogo. Escalação antecipada, nem pensar. O treinador seria ousado ao ponto de mandar a campo Michel, Pato, Ganso, Luiz e Kardec, todo mundo junto? Certezas? Algumas. Thiago Mendes, por exemplo, suspenso, não joga. E o São Paulo tem apenas uma saída: ser impecável e torcer por uma noite infeliz do adversário. Bom, Celso, e o Santos, como é que está lidando com essa vantagem aparentemente insuperável? Digo aparentemente porque já vi o Santos ganhar 3 gols de diferença, precisava de 3 gols no Pacaembu. Pois é, mas agora joga em casa, é muito difícil, né? Para sua alegria, pelo menos no discurso, o Santos lida como se essa vantagem não existisse. O tom é de que nada está garantido e de total respeito ao rival de hoje. O Santos foi calculista e eficiente no jogo da ida em São Paulo. E ao bater o tricolor por 3-1, trouxe uma grande vantagem para a partida da volta, podendo perder o jogo dessa noite até por 2-0, que mesmo assim garante vaga para a decisão da Copa do Brasil. Defender essa vantagem dentro da Vila Belmiro, com o apoio do nosso torcedor e pela característica do nosso time, nós não vamos ficar atrás defendendo. Esquece, não tem possibilidade disso. Ricardo Oliveira já vestiu a camisa do tricolor e tem um amigo do lado oposto que quer muito também chegar a essa decisão, o experiente e veterano Rogério Ceni. O São Paulo pode ter o experiente Rogério Ceni, motivação e muitos ingredientes para esta partida decisiva, mas não tem algo que pertence somente ao time santista, o fator campo, pois quem vem à Baixada enfrentar o Peixe sabe que sempre tem muitas dificuldades para enfrentar o Alçapão da Vila. É incômodo para o time que vem para cá, porque não é muito legal, e aí junta essa motivação nossa, porque nós queremos alcançar os objetivos, e aí acaba culminando nesses números importantes que a gente tem obtido dentro da Vila. Prevê um jogo aberto de muito ataque? Prevejo sim. O São Paulo precisa do resultado e o Santos está no DNA. Mas acho que não dá para o São Paulo, não. O Santos deve se classificar. O outro jogo, Palmeiras com dificuldades, eu acho que passa. Você acha que o Palmeiras passa? Acho que o Palmeiras passa. Tá Joga bom. em casa, com o apoio da torcida. Vamos ter talvez uma final de 2 paulistas. Isso, uma reprise do que foi no Campeonato Paulista, Santos e Palmeiras. Tá bom. Se eu estiver errado, você me cobra amanhã. Cobramos amanhã. Obrigado, Celso. Abraço, até amanhã. Estela. Exército da Nigéria anuncia a libertação de mais de 300 reféns do grupo radical islâmico Boko Haram. Os reféns eram principalmente mulheres e crianças que estavam detidas na floresta de Sambisa, no nordeste da Nigéria. O comunicado do Exército afirma que as tropas mataram 30 militantes e apreenderam armas e munições. Os fundamentalistas querem criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria. Desde que o grupo surgiu em 2009, mais de 17 mil pessoas morreram e 2,5 milhões abandonaram suas casas. A Áustria planeja construir cercas ao longo da fronteira com a Eslovênia para controlar o fluxo de imigrantes. A Alemanha acusa as autoridades austríacas de enviar refugiados para a fronteira alemã à noite. A Áustria afirma que as barreiras vão ser construídas para melhor controle de milhares de pessoas que chegam da Eslovênia todos os dias a caminho da Alemanha.
O ministro do Interior alemão, Thomas de Maizière, acusou a Áustria de encaminhar refugiados para a fronteira alemã depois do anoitecer, sem que eles tenham sido registrados, conforme regras da União Europeia. Segundo a polícia, 5.500 pessoas atravessaram a fronteira ontem e foram acolhidas na cidade de Passau. A aproximação do inverno não fez diminuir a travessia no mar Mediterrâneo. A guarda costeira da Turquia resgatou mais 42 pessoas. Elas estavam num bote que afundava. Uma pessoa morreu e 2 estão desaparecidas. Na Croácia, a Cruz Vermelha divulgou a foto de uma afegã de 105 anos que faz a jornada pelos Balcãs. Ela se recusou a ir de ambulância para a Eslovênia porque não queria se separar da família de 15 pessoas que quer chegar à Suécia. A polícia informou que todos foram embarcados num trem. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Boa noite e até lá. Hoje, 10h30 da noite, atualize-se sobre a situação econômica do país no Todo Seu.